Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus em oração nesse instante. Senhor, nós agradecemos o Senhor por essa semana que o Senhor nos deu, Pai. Queremos louvar o Teu santo nome, bendizê-lo e declarar, Pai, a Tua grandeza, Pai. Porque o Senhor é grandioso, o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas, Pai. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito a nós, Pai. Como diz a Tua palavra, que direi, pois eu, pelos benefícios que o Senhor tem feito na vida do Teu povo, Pai. Nós queremos essa manhã engrandecer o Teu santo nome e clamar ao Senhor, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações e que a Tua palavra, Pai, encontre abrigo em nós e possa estar modificando o nosso caráter e que nós sejamos semelhantes ao Senhor. No nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Grande é o Senhor em motivos de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por qual em nossas vidas confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por qual em nossas vidas confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bendito seja o nosso Deus e Pai, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e bendito seja o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que está conosco para sempre. Glória a Deus. Nós desejamos a todos um domingo abençoado na presença de Deus, sob seu amor, sob a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Nós vamos proceder neste momento à leitura da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, os versículos 31 e 32. O Evangelho de João, capítulo 8, os versículos 31 e 32. Ouçamos, pois, o que nos diz o Senhor Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vamos orar e nesta oração nós queremos agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes nesta semana.
Então, no dia 14, completando mais um ano de vida conjugal, nós temos os nossos irmãos Rabief e Ruth. No dia 15, completando mais um ano de vida, nós temos a nossa irmã Maraísa e a nossa irmã Meire Colate. E no dia 17, a irmã Raíssa Silvéria. Vamos agradecer a Deus por estas vidas e dedicar a Ele este culto, porque aqui estamos para adorar o nosso Deus. Eu creio que essa é a nossa maior tarefa na manhã deste domingo: adorar e glorificar a Deus, pois para isso existimos e por isso Jesus também nos salvou. Oremos. Pai eterno, nosso Pai celestial, por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, nós nos dirigimos a Ti, gratos por mais esse dia, gratos por nossas vidas, pela igreja, louvando o Senhor e agradecidos pela Tua presença. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza em intimidade de comunhão contigo, trazendo-nos, Pai, a Tua revelação em Cristo, e por meio de Cristo, nos conduzindo a uma vida de glória ao Senhor. Obrigado pela salvação em Cristo, obrigado por mais esse dia, e obrigado pela vida desses irmãos que estão completando mais um ano de vida conjugal e os que estão completando mais um ano de vida. Graças te damos pela vida de cada um deles, graças te damos pela sua bondade e o seu cuidado para com eles. Continue abençoando, continue ensinando-os a andar na tua presença. Ensina-os de forma que tenham um coração sábio e sejam verdadeiramente discípulos de Jesus, conforme acabamos de ler na tua palavra. Pai, toda honra e glória a ti dedicamos nesse momento. Consagramos a ti a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus com o hino Descansando no Poder de Deus. Os irmãos que trouxeram os seus dízimos e ofertas poderão dedicá-lo nesse instante. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Descansando no poder de Deus, sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus, tudo em pelo seu poder, descansando no poder de Deus, eternos braços do meu Deus.
saber que temos um Deus, né, que está no controle de todas as coisas, que governa sobre as nossas vidas, e podemos, né, realmente descansar no poder e nos braços do nosso Deus. Vamos continuar louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Só pode falar que ele é seu descanso. Em teus braços é o meu 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 descanso. Senhor, como é bom saber, Pai, que podemos descansar, Pai, nos teus braços. Como é bom poder, Pai, ter a certeza que no meio de dias atribulados, em meio a esse mundo caótico que vivemos, Pai, nós podemos confiar no Senhor, Criador de todas as coisas e quem governa, Pai, sobre as nossas vidas. E nós queremos, Pai, reafirmar que o Senhor, Pai, realmente é quem dirige, Pai, as nossas vidas. E nós queremos nos derramar diante de Ti, nos entregar, Pai, completamente, para que o Senhor venha fazer, Pai, conforme o Teu querer em nós. Que nessa manhã, Pai, sejamos instruídos pela Tua palavra, que é verdade sobre nós, que é o caminho pelo qual, Pai, nós não desviamos nem pela direita, nem pela esquerda, mas que nessa manhã, Pai, se nós porventura estejamos vacilantes, Pai, que o Senhor possa endireitar, Pai, as veredas da nossa vida e que possamos, Pai, lembrar do Teu amor para conosco, que não nos rejeita, mas nos acolhe em Teus braços, Pai. No nome de Jesus, receba esses louvores, Pai, de adoração ao Senhor. Amém. Irmãos, eu quero reler novamente o texto que lemos a princípio, que é João 8, 31 e 32. João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, os versos 31 e 32. Diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O propósito de Deus para a nossa vida é que tenhamos um viver em plena sintonia e harmonia com o caráter dele. E Ele, o nosso Deus, para que possamos sermos pessoas
à semelhança dele, do seu caráter, ele enviou Jesus Cristo para nos salvar. E para que olhemos para Jesus e sigamos o seu exemplo, obedecendo aos seus ensinos. E desta forma, nós seremos verdadeiramente discípulos, filhos de Deus, cidadãos do reino dos céus e capacitados por Deus, por meio da nossa fé em Jesus, olhando para Jesus, seu exemplo, seus ensinos, e sendo guiados pelo Espírito Santo a alcançar uma vida semelhante ao nosso Deus, no seu caráter. O que Deus quer que cada um de nós sejamos? Ele quer que sejamos santos como Ele é santo, justo como Ele é justo, perfeito como Ele é perfeito. E essa não é uma probabilidade ou uma opção que devemos tomar, mas essa é a realidade da vida eterna com Deus. Essa é a realidade da vida para a qual devemos viver, visto que um dia teremos que entrar na realidade desta vida que é eterna. Ou entramos nela com Deus, ou vamos continuar nela sem Deus, no pecado e sem refletir o caráter de Deus. Mas o propósito de Deus em que possamos refletir a sua imagem e semelhança tem a ver com a nossa comunhão e salvação nele, por meio de Jesus Cristo. Na verdade, por causa do pecado, todos estão perdidos. Mas por causa do amor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, Ele se revelou a nós Salvador na pessoa de Jesus Cristo. O que precisamos fazer é crer em Jesus e seguir Jesus como nosso Salvador e Senhor, como nosso Mestre. E aqui Jesus, ele encontra-se diante do seu povo, os judeus, e ele então fala para aqueles que creram nele, aqueles que o reconheceram como Cristo, o Messias, e diz-lhes: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ter crido em Cristo é ter recebido a Cristo, mas ter também recebido a sua palavra. Porque conhecemos a Cristo, principalmente hoje, pela palavra de Deus. Ele está presente em espírito e verdade na sua palavra, em espírito e verdade, por meio do Espírito Santo e do agir de Deus ao nosso entorno. Mas é pela sua palavra que nós o conhecemos. Os judeus também tiveram o privilégio de conhecê-lo pela palavra, mas não o conheceram. Errais por desconhecerem a Escritura e o poder de Deus. Jesus disse isso a eles. E poderiam ter conhecido ele pessoalmente, mas não o creram. Mas para aqueles que agora estavam reconhecendo pela palavra e crendo nele, Jesus está dizendo: vós, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E esta palavra que vocês vão permanecer nela é a palavra que vai trazer libertação para a vida de vocês. Jesus diz o seguinte, que a palavra santifica a nossa vida. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Então a verdade que devemos permanecer nela, a verdade que devemos conhecer é a palavra de Deus, é o próprio Jesus revelado a nós. Porque Jesus é a manifestação pessoal e viva da palavra, e Ele é a palavra viva. Ou Ele é a palavra em pessoa.
Então, crer na Bíblia é crer em Jesus. Crer em Jesus é crer na Bíblia, a palavra de Deus. E ter a palavra de Deus é ter Jesus. Mas é claro que ter a palavra de Deus e ter Jesus é muito mais do que uma mera palavra, do que uma mera leitura, do que um compêndio de códigos de comportamento moral. É relacionamento pessoal com Jesus, é relacionamento com Deus, é comunhão. É isso que nós precisamos viver no nosso dia a dia como crentes. Viver em comunhão com Jesus. Estarmos andando com Jesus. Sermos guiados por Jesus. E a palavra dele será esse meio pelo qual ele, através do Espírito Santo, estará conduzindo as nossas vidas. Eu enviarei para vocês e darei a vocês o Espírito Santo. Ele vos ensinará toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. E essa verdade vai ser o que os caracterizam como meus discípulos e que vai transformar a vida de vocês, porque ela traz santificação ou libertação. Então, libertação é muito mais do que alguém expulsar o demônio de alguém, ou alguém se livrar de um determinado vício. Libertação é santificação contínua da nossa vida em consagração a Jesus. É uma vida que se livra dos laços de Satanás, que rompe com as tentações deste mundo, ou que vence as próprias fraquezas pessoais. A soberba da vida, os desejos da carne e a concupiscência dos olhos. Jesus, irmãos, ele requer fidelidade a ele. Você é discípulo de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Então ele requer fidelidade a ele, como discípulos dele. Ele requer que os seus discípulos o conheçam, recebam a sua palavra, permaneçam na sua palavra e vivam pela sua palavra para ter uma vida que se santifica dia a dia, crescendo na graça e no conhecimento dele, sendo aperfeiçoados na palavra de Deus para sermos perfeitos e perfeitos em todas as nossas obras. Esse é o propósito de Deus. E nós precisamos viver isso. E, sobretudo, diante de tudo isso, considerar que devemos ser fiéis a Jesus. Então, ser um crente em Jesus Cristo é ser seu discípulo ou discípula. E o que é um discípulo? É um aluno, um aprendiz, para ser como o seu mestre, para ser como o seu Senhor. Então, como discípulos de Jesus, nós devemos viver de acordo com a sua palavra para sermos como ele é, andar como ele andou, ter a mente de Cristo, seguir os mesmos exemplos dele. Isso é ser um discípulo. E interessante que um pai, ele vai ensinar o seu filho, ele vai educar o seu filho para que seja uma pessoa de bem. E claro que dependendo do modelo de pai, vai ensinar também para o caminho mal, dependendo do coração e da mente desse pai. Porque em geral, os filhos reproduzem na sua vida a imagem que eles recebem de seu pai. Não foi à toa que a palavra de Deus nos disse: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, meus irmãos, como filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, pois recebemos dele esse direito, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, por meio de Jesus Cristo, tendo recebido o direito
também sermos filhos de Deus como Ele, devemos ser ensinados e educados pelo nosso Deus, pelo nosso Pai eterno, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, para que tenhamos uma vida aprovada e semelhante a Ele, como filhos amados. É interessante o seguinte, é um questionamento que eu faço. O que acontece com um aluno ou discípulo, né? Quem está estudando nas nossas escolas hoje, seja do município, ou do estado, ou mesmo nas universidades, cara, é um discípulo da sua escola, é um discípulo dos seus professores. Então, o que acontece quando alguém faz uma prova para poder verificar o aprendizado, ou mesmo alguém que esteja fazendo um concurso e vai prestar as provas do concurso? O que acontece se as respostas são erradas ou mesmo são deixadas de ser respondidas? A questão não é a quantidade de conhecimento que a pessoa tem, a questão é se ela responde acertadamente os questionamentos da verificação do seu aprendizado. E em virtude disto, com certeza vai estar reprovado, se não responde corretamente as questões da sua prova de verificação de aprendizado. Em relação à vida cristã, também vai ser a mesma coisa. O Senhor Jesus, ele faz esse questionamento numa parábola em que ele compara a nossa vida com um construtor que está levantando uma edificação, uma casa. Primeiro ele diz o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor, ou de Mestre, ou mesmo de Salvador, se vocês não estão fazendo o que eu disse para vocês fazerem? Na verdade, é o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor se não fazem o que eu mando? Na verdade, ele manda, né? É um mandamento. Porque ou nós seguimos as orientações de Jesus e somos seus discípulos, ou nós não o obedecemos e não somos discípulos de verdade. Porque não há meio termo. Ou nós cremos e nos submetemos a Cristo na obediência à sua palavra, ou vamos viver uma farsa religiosa na nossa vida. Então Jesus ele diz o seguinte: que a pessoa que ouve a sua palavra e obedece é como um construtor que fez uma casa realizando uma base sólida, né, capaz de suportar as questões do solo, né, ou as intempéries do tempo. E essa construção sobre essa base sólida, que é o que a rocha, como ele assim designou, faz com que essa casa seja firme e não caia. Mas aquele que ouve e não obedece é como alguém que constrói uma casa sobre a areia sem alicerce, ou mesmo que tem um alicerce sobre a areia sem fundamentação sólida, a casa cai. Então a questão de ser aprovado ou de ser reprovado. E onde reside essa questão da nossa aprovação? Reside no fato de termos ou não a vida eterna com Jesus, de entrarmos ou não com Ele no reino celestial. Pois Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai celestial. Então nós precisamos ser honestos e sinceros, não apenas com Deus, mas com a nossa própria pessoa. Tenho dito isso no sentido de termos plena convicção da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus e do nosso amor, da nossa obediência a Ele, como seus discípulos, como seus filhos, como seus servos, como povo de Deus, como família de Deus. Precisamos, sim, refletir sobre isso, pois Jesus requer de cada um de nós que sejamos obedientes e fiéis a Ele. E essa é a condição para sermos seus discípulos. E em nós
esteja operando a realidade salvadora da vida eterna que Ele nos dá. Por isso, vamos repetir o que Ele falou. Jesus disse aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, e ela vos libertará. Vivendo uma vida de santidade e consagração ao nosso Deus, sendo consagrados a Jesus, vivendo com Ele, para a glória dele e para Ele. Então, olha, duas coisas que eu quero destacar aqui a respeito da fidelidade que Jesus requer de nós a Ele, é que Jesus sabe exatamente quem é fiel e quem não é fiel. Jesus sabe que aquele que o ama e o obedece é fiel a Ele. Ele diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Em 1 João, quando diz que aquele que está nele deve andar como ele andou, também diz o seguinte: se dissermos que o conhecemos, mas não obedecemos ou seguimos os seus ensinos, estamos mentindo quanto ao fato de conhecê-lo, ou quanto ao fato de sermos seus discípulos. Porque aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Notem bem, não que sejamos ou tenhamos alcançado já a perfeição, visto que ele diz: conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Então, eu conheço a Jesus, mas no sentido de que Ele é o meu Salvador, o Senhor. Ele perdoou os meus pecados, Ele me deu uma nova vida, e Ele me deu agora uma nova natureza do Espírito Santo para poder segui-lo, para amá-lo e obedecê-lo. E assim para continuar conhecê-lo, porque eu vou continuar, enquanto aqui estiver nesta vida, nesta terra, a uma vida de crescimento na graça e no conhecimento dele, para que a verdade seja sempre ministrada a mim por ele através do Espírito Santo, ministrada a mim pelas Escrituras sagradas, onde o Espírito Santo vai falar, vai me iluminar e vai me conduzir pela verdade. Então, à medida que eu ando com Jesus, à medida que eu sirvo a Jesus, à medida que eu o amo e o obedeço, então a minha vida é aperfeiçoada. Mas é lamentável quando nós podemos olhar para nós mesmos e vermos que estamos estagnados ou parados no tempo, já satisfeitos com o fato de vermos que estamos perdoados e salvos. E assim negligenciamos o propósito de Deus para a nossa vida, que é o viver segundo a sua palavra. Então Jesus diz o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Poderíamos afirmar também, conforme ele disse, que se permanecermos em sua palavra, seremos verdadeiramente seus discípulos, também dizer o seguinte: porque guardamos os ensinos de Jesus, porque o obedecemos, nós o amamos e somos verdadeiramente seus discípulos. Então isso é um divisor de águas, define a nossa vida. E Jesus nos conhece. Você e eu precisamos amar a Jesus em obediência para sermos fiéis a Ele, cujo propósito é glorificar Jesus na nossa vida e glorificar o nosso Pai eterno. É viver para a glória de Deus e é sermos bênçãos na vida uns dos outros, como irmãos, como família de Deus, como povo de Deus. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é a questão da fé. Jesus sabe que temos fé e que confiamos nele por causa da nossa fidelidade, nosso amor e fidelidade, nossa obediência.
Irmãos, a palavra de Deus nos ensina que devemos viver uma vida de fé. O justo viverá da fé. E de onde vem essa fé? E como vamos viver essa fé? É da palavra de Cristo, é dos ensinos de Cristo, é da palavra dele. Nós precisamos confiar nele. Cantamos há pouco um cântico que dizíamos que nos lançamos nos braços de Deus. Por que nós nos lançamos nos braços de Deus? Porque nós nos entregamos a Ele. Porque temos fé. Confiamos na palavra dele. Temos a certeza do seu amor. Temos plena convicção de que Ele não falha em momento algum e que não há impossível para Deus. Então nós nos lançamos nos seus braços, na certeza de que tudo irá bem conosco. Porque Deus nos segura nos seus braços. Deus nos guia pela sua mão. Ele nos segura na mão, nos guia e pela sua mão nos ampara. Ouvi certa vez uma história de um garoto que estava numa sacada de uma casa onde havia um incêndio. E uma grande multidão em torno, apavorada, né? Esse menino agora vai morrer. Ou ele pula e se arrebenta no solo, ou ele então vai ser devorado pelas chamas. Quando aparece então um certo bombeiro, né? E diz: pode pular que eu vou segurar você pelos braços. Aquele menino hesitou, simplesmente pulou e aquele senhor agarrou e ele foi salvo. Quando questionado, né, sobre isso, né, por que ele pulou, que coragem ele teve, ele disse: é porque esse bombeiro é o meu pai. Quantas experiências a gente vive com os nossos filhos, nós somos pais, né, ou avós, né, e pedimos para a criança pular que nós vamos segurá-la. E ela pula. Por quê? Porque ela confia em nós. Ela crê que vamos segurá-la. Então, Jesus conhece a nossa fé. Ele sabe do nosso amor a Ele. Ele sabe que somos obedientes a Ele. Somos fiéis a Ele. Porque Ele nos conhece. Então Jesus, Ele sabe que o amamos pela obediência à sua palavra. E Ele sabe que nós temos fé e confiamos nele por causa da nossa fidelidade e da nossa entrega a Ele. Então, irmãos, precisamos refletir sobre isso, mas viver isso, como Jesus disse: permaneçam nas minhas palavras, porque vocês são meus discípulos. E ser discípulo de Jesus é ser ensinado por Ele, aprender com Ele, é fazer a vontade dEle. Para quê? Para que sejamos como Ele. Para podermos viver a vida que Deus planejou para nós desde o princípio, sermos a sua imagem e semelhança. Então, quero concluir dizendo o seguinte: que nossa fidelidade a Jesus, ela vai ser vista por Ele quando Ele vê a nossa fé, nossa obediência, e Ele vê que os seus ensinos são a prática do nosso viver diário, mesmo sendo imperfeitos, mesmo levantando o caminho, mas confiando nele, dependendo dele e tendo a certeza da sua presença e vivendo em comunhão com ele. Mas há uma outra passagem da Bíblia que eu acho muito interessante a respeito da questão dessa fidelidade, do amor a Jesus, sendo obedientes a Jesus, quando Jesus ele se encontra com Pedro, logo depois de Pedro ter negado a Jesus 3 vezes. Então, Jesus se encontra com os seus discípulos e ele então chama Pedro em particular e pergunta: Pedro, você me ama? Com certeza Pedro deveria estar muito constrangido depois de ter negado a Jesus e chamado os companheiros: vamos voltar a ser pescadores ou não? Ele diz: o Senhor sabe que eu te amo. Então, Jesus pelo quê? Cuida das minhas ovelhas. Mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama mesmo? Ele diz:
O Senhor sabe que eu te amo. Então cuida dos meus cordeirinhos. E finalmente Jesus faz a pergunta dele a terceira vez, e Pedro então não aguenta, ele desaba em choro e diz: o Senhor me conhece, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. O que Jesus fala para ele? Cuida das minhas ovelhas. Irmãos, o aspecto prático de ser um discípulo de Jesus, de aprender dele, sermos educados por ele e permanecermos nele, vivemos a vida eterna que ele nos deu e desenvolver essa vida eterna, que é a obediência à verdade, que é a sua palavra, porque ela vai sempre transformando a nossa vida, nos santificando, até o dia em que o veremos como ele é, ou chegamos à estatura completa dele. Qual é o propósito disso? É que nós tenhamos compromisso e cuidado uns com os outros como igreja dele. Isso quer dizer que essa responsabilidade sobe ao pastor. Sabe por quê? Porque se um membro do nosso corpo sofre, todo o corpo igualmente sofre com ele. Se um membro do nosso corpo está doente, todo o corpo carrega essa doença com aquele membro. Então, ter compromisso e cuidado com o outro significa que todos devem se importar uns com os outros. Todos devem ser cuidadosos uns com os outros. Todos devem ser bênçãos na vida uns dos outros. E assim, nós não somente seremos discípulos de Jesus, como ele disse: vocês serão meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Mas as pessoas verão esse amor de Deus em nós, nos tornando uma só pessoa com Jesus, de forma que vão crer também nesse amor de Deus, como ele Jesus falou. E esse é o maior testemunho de poder de Deus. Então, se importar, ter cuidado. Mas a gente vive hoje com uma cabeça tão grande de autoridades, de governos, de instituições, que às vezes a igreja também perdeu esse valor, essa importância. E nós precisamos resgatar o valor e a importância da igreja, da comunhão da igreja, de estarmos juntos, de nos importarmos, de sermos irmãos, de sermos família de Deus, sermos povo de Deus, de sermos servos uns dos outros, amando a Jesus e obedecendo, sendo fiel a Ele, tendo uma vida de fé, dependendo dEle, e assim vivendo em comunhão uns com os outros a vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, Jesus, Ele requer que sejamos fiéis a Ele. E eu quero então finalizar dizendo: façamos discípulos, cuidemos uns dos outros como ovelhas que somos de Cristo, e adoremos a Deus em espírito e em verdade. Porque isso tudo, nada mais, nada menos que Deus espera de nós. Deus seja louvado, a sua vida seja abençoada em Cristo, que você seja um homem e uma mulher fiéis a Cristo, comprometidos com Ele, para a glória de Cristo e para a sua glória em Cristo. Amém. Nós vamos orar e assim vamos encerrar a nossa reflexão dessa manhã. Senhor Deus e Pai, obrigado por que tens falado conosco, por que estás presente conosco e ao nosso Deus. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós e é o teu selo sobre a nossa vida. Obrigado pela sua palavra. Queremos conhecê-la mais e melhor. Queremos viver por ela. Queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus. E queremos viver os teus propósitos de fazer discípulos, de ser igreja do Senhor e de te adorar em espírito e verdade, em todo o tempo, Senhor. Bendizemos o seu nome, pedimos estas bênçãos e te glorificamos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém.